Linha Internacional. Bandeirantes 72. O brasileiro sequestrado em meio à onda de violência que assola o Equador é libertado pela polícia e já está em segurança com a família. A informação foi dada inicialmente pelo irmão de Thiago, Alan Freitas, de 38 anos, e confirmada pelo Itamaraty. O empresário paulistano, que mora no país há 3 anos, havia sido levado por marginais na última terça-feira em Guayaquil, cidade epicentro da crise. Os criminosos mandaram vídeos e pediram uma quantia para liberar o refém. Segundo um dos filhos, a família depositou $1.100, cerca de R$5 mil. Em áudio enviado ao repórter da Band, Túlio Amâncio, o irmão de Thiago, Elique Lohan Vieira, deu mais detalhes sobre o resgate. Os policiais fizeram uma ligação de vídeo, né? A gente deu com aquela tremedeira perguntando se eu me atendia ou não, com medo de ser outras pessoas fingindo ser os policiais, que estava escrito aqui a polícia do Equador. Atende, e eu com receio atendemos e estamos com a notícia maravilhosa de que meu irmão está bem, está salvo, está sendo encaminhado para ficar com a família dele agora. Gente, conseguimos salvar uma vida, graças a todos nós, graças a todos vocês, graças ao nosso governo também, a polícia do Equador, o governo do Equador, todo mundo. Deus abençoe. O empresário e os filhos dele estão em contato com o governo brasileiro para tentar a repatriação. Segundo o Itamaraty, a intenção é resgatar cerca de 3 mil brasileiros que moram no Equador. O plano ainda vai ser detalhado pelo chanceler Mauro Vieira. A aposentada Eliana Maria mora na capital Quito há mais de 30 anos e diz que a situação está fora de controle. Nós decidimos ficar quietos em casa, não sair, porque a situação é muito complicada nesse sentido. A gente não sabe o que pode acontecer. É uma coisa muito triste ver um país tão bonito, a gente não poder viver tranquilo mais. Em nota articulada com o Mercosul, o Brasil repudiou os atos de violência e expressou solidariedade ao povo equatoriano. Em meio ao caos na segurança pública, o presidente equatoriano anunciou a deportação de 1.500 detentos da Colômbia e do Peru. Os dois países fazem fronteira com o Equador e estão na rota do narcotráfico na América do Sul. Em entrevista a uma rádio local, Daniel Noboa disse que a onda de violência não é uma obra do acaso. Ele afirmou que o governo tem um plano para controlar a situação, o que inclui o isolamento de bandidos nas cadeias e o reforço da segurança nas fronteiras. Ainda ontem, Noboa se reuniu com embaixadores de países como Estados Unidos, China e América do Sul e países da América do Sul para pedir ajuda. Todos demonstraram preocupação com a segurança do país e declararam apoio aos decretos para combater o narcotráfico. Os governos de Colômbia, Bolívia e Argentina ofereceram o envio de forças de segurança. Já o Peru declarou emergência na divisa com o Equador e reforçou o patrulhamento para evitar a entrada de narcotraficantes no país. O professor de Relações Internacionais da FAAP, Vinícius Vieira, explica que o aumento da criminalidade tem relação com outro conflito armado na vizinha Colômbia. Nós precisamos lembrar que até poucos anos atrás, até a última década aproximadamente, nós tínhamos um controle centralizado do tráfico na Colômbia, principalmente ali com o apoio das Farc. À medida em que as Farc, elas deixam de ser guerrilha, entregam as armas, tem todo o processo de pacificação na Colômbia, os traficantes da América Central e do México buscam novas parcerias, novas rotas via Equador. Então isso explica bastante o aumento da violência no Equador nos últimos anos. Desde o início do conflito com traficantes no último domingo, 13 pessoas já morreram no Equador. Mais de 130 agentes penitenciários e outros funcionários seguem mantidos como reféns em 5 presídios do país. Bandeirantes 7 e 6. O Equador está mergulhado num verdadeiro caos. Uma guerra aberta nas ruas entre o Estado e criminosos. O repórter da Band, Rodrigo Hidalgo, explica o contexto que levou o país a um clima de pavor entre a população. As ruas de Guayaquil ficaram desertas nesta quarta-feira. A cidade mais populosa do Equador vive um clima de terror. Lojas estão fechadas, aulas foram suspensas e as pessoas estão com medo de sair de casa. Policiais estão nas ruas com autorização para revistar casas e pessoas sem a necessidade de autorização judicial. Tudo por causa da onda de ataques do crime organizado.
Na capital Quito, foram registrados carros e ônibus incendiados, bombas em prédios, tiroteios e cenas de desespero. Criminosos armados e encapuzados invadiram o estúdio de uma TV pública durante a transmissão ao vivo de um telejornal. 13 bandidos que participaram da invasão acabaram presos. Com o aumento da violência, o presidente equatoriano Daniel Noboa reconheceu em um decreto a existência de um conflito armado interno e classificou 22 facções como grupos terroristas. Operações militares foram ordenadas para neutralizar esses grupos. O estado de exceção, decretado por 60 dias, permite também que as Forças Armadas interfiram no sistema prisional em parceria com a polícia. Um toque de recolher está em vigor das 11 horas da noite às 5 da manhã. A violência explodiu depois da fuga do chefão do Los Choneros, a principal organização criminosa do país. José Adolfo Macias Vidiamar, o Fito, saiu pela porta da frente de uma penitenciária. Ele é suspeito de ter planejado o assassinato do candidato à presidência Fernando Villavicencio em agosto do ano passado. Uma onda generalizada de rebeliões atinge os principais presídios equatorianos, com agentes sendo executados ou mantidos reféns. A situação caótica de hoje teve início em 2020, com violentas disputas entre grupos rivais nas penitenciárias. Apesar de ser um país considerado pequeno, com quase 18 milhões de habitantes, o Equador possui atualmente uma das maiores taxas de homicídios das Américas. O Equador fica localizado entre os dois principais produtores de cocaína no mundo, a Colômbia e o Peru. Depois que traficantes se aliaram com o cartel de Sinaloa no México, o país se transformou no principal centro de distribuição da droga para a Europa e os Estados Unidos. O ano de 2023 terminou com quase 8 mil assassinatos e mais de 200 toneladas de drogas apreendidas, números recordes para o país.